Meus amigos, Chris Bumstead fez a sua estreia e despedida nos palcos histórica na categoria Open no Campeonato Prague Pro. Foi um campeonato realmente incrível e que muita gente, cara, a maioria do público, realmente, o pessoal, cara, majoritariamente estava acreditando que o Sebum seria o campeão deste campeonato, mas não foi o que aconteceu. E, segundo os scorecards, segundo os próprios árbitros, não foi nem próximo, cara. Sibam teve votos de segundo colocado tanto no pré-julgamento, nas prévias, quanto nas finais. E isso é algo que eu com certeza acho que vai ter um espanto geral da galera, porque claramente o Chris Bumstead teve um desempenho em quesito de poses, em quesito de compostura ali no palco. O Martin foi derretendo, principalmente no prejudging. Aconteceu algumas coisinhas com ele, acredito que ele fez um pronunciamento falando que ele sentiu um estiramento, se eu não me engano, no posterior de coxa. Ele foi ficando mais nervoso, ele foi se sentindo um pouco abalado com tudo isso. O Chris estava sempre ali no centro do palco, isso meio que foi entrando na cabeça dele, ele ficou mentalmente abalado. Ele citou isso, né? Ele disse que a sua equipe ajudou bastante ele nesse quesito mental e que ele realmente estava com medo ali, cara. Ele achou que seria o segundo colocado, que ele perderia para o Chris Bumstead. E bom, era isso que ia acontecer na cabeça da maioria dos fãs. Mas segundo os árbitros, segundo o scorecard, não foi isso que aconteceu em nenhum momento. Nem no prejudging e nem nas finais. Aqui a gente tem o scorecard, que para quem não sabe como funciona, no fisiculturismo a menor pontuação é que determina o campeão, ou seja, o campeão sempre vai ter menos pontos. E aqui a gente vê o que? No prejudging, o Martin Fitzwater está com 3 pontos, o que significa que, bom, basicamente eu acredito que eram 5 árbitros, né? Porque, para quem não sabe o que eles fazem também, eles eliminam 2 notas mais discrepantes, seja para cima ou para baixo, e acabam tendo 3 votos válidos ali dos árbitros, entendeu? Ficam a média mais, digamos que homogênea ali do que realmente seria os votos dos árbitros. Então a gente tem aqui 3 votos, né, para o Martin Fitzwater como o campeão. Então, bom, basicamente scorecard perfeito ali, o que seria a pontuação perfeita no scorecard, né? Ele teve 3 votos e ele foi o campeão unânime. Isso no pré-julgamento. E o Chris Bumstead teve quantos? 6 pontos, ou seja, ele teve votos para segundo colocado dos 3 árbitros. E olha só, a pontuação continua da mesma forma, tanto nas finais quanto nas prévias. Então a gente vê que tanto nas finais quanto nas prévias, o Sibam teve votos para segundo colocado e o Martin votos para primeiro colocado. Então a teoria de que muita gente falou que o Martin chegou muito melhor nas finais e por isso ele venceu, e o Sebum estava melhor na prévia e acabou vencendo a prévia, mas perdeu nas finais. De alguma forma o Martin superou demais assim o Chris nas finais. Não é verdadeira essa tese, porque realmente o que aconteceu foi que o Chris teve votos para segundo colocado de forma unânime no pré-julgamento e nas finais, e o Martin para primeiro no pré-julgamento e nas finais também. Então não teve essa melhora substancial do Martin Fitzwater do pré-julgamento para as finais, isso não aconteceu. Realmente o que aconteceu foi o Martin ganhou desde o começo. Por mais que muita gente não queira aceitar isso, foi o que aconteceu. Eu quero muito ver realmente o feedback dos árbitros em relação à argumentação, né, do porquê eles deixaram as coisas da forma que elas ficaram. É algo que eu tava até comentando bastante com um parceiro meu, com o Carlinhos. Cara, a Open é aquela coisa, o volume realmente é muito importante, entendeu? E eu comentei com ele quando eu tava assistindo o pré-julgamento ali, as primeiras impressões. Pra mim, o Chris, ele tava com um shape muito bom. Só que, cara, o Martin no peitoral de lado, o braço dele é muito maior, o peitoral dele é mais preenchido, a perna dele é mais preenchida, entendeu? O posterior cai mais, o quadríceps é muito mais cheio, as costas dele, ela salta pra trás assim, cara. Tipo, é muito absurdo o quesito de massa muscular que ele tem ali. E a condição dele não tava ruim. Ele suou bastante, suou. Ele teve um probleminha ali com pose, que em alguns dos momentos ele não tava conseguindo posar tão bem. Sim, só que, querendo ou não, ele tava numa condição boa sim, tá? O pessoal, olhem os vídeos de melhor qualidade que vocês vão ver. Ele tava numa condição boa. Não estava tão bom quanto no Mr. Olympia, mas eu vi muita gente falando também, nossa, mas ele piorou do Mr. Olympia pra cá? Ele devia ter perdido por isso. Cara, eu acho que isso aí não faz o menor sentido. Você não deve perder um campeonato porque você estava melhor no seu último campeonato.
Você deve perder um campeonato se o cara que está do seu lado é melhor do que você. E segundo os árbitros, segundo os critérios utilizados para avaliar a categoria Open, ele não estava melhor que o Chris. Simplesmente porque a condição dele estava boa, estava sim. O Chris estava mais condicionado? Estava. Só que a condição dele não estava tão atrás. E o quesito do volume foi o suficiente para overcome, como diriam os americanos, para superar a distância que tinha em relação a detalhamento, a condição que não estava tão disparelho assim, entendeu? Você não tava um tom a mais de condicionamento, mas o Martin tava 2 tons, 3 tons a mais de volume, entendeu? E quando o condicionamento é próximo, ou seja, os caras estão com a definição parecida, na Open, se você tiver mais volume, o cara mais volumoso vai acabar vencendo, entendeu? É o que acontece. Então, eu acho que realmente deu a lógica. Todo mundo tava querendo que o Chris fosse o campeão. Eu, inclusive, cara, eu fiquei decepcionado quando o Chris perdeu. Eu tava com a esperança de que ele fosse ganhar, apesar de que, como um fã da categoria Open, que obviamente eu prefiro a Classic hoje em dia, mas assim, eu sou meio que um purista, entendeu? Quando eu comecei a acompanhar, cara, a Classic tinha acabado de nascer ali, entendeu? Então, pra mim, fisiculturismo sempre foi a Open. O Chris é o cara que transcende as categorias, porque realmente é o GOAT, é o The Greatest of All Time, o cara cara, esse cara é fodido. Mas é aquela coisa, continua sendo a Open, cara. Eu gostaria de ter visto ele ganhando, óbvio, era o que eu tava torcendo, cara. Eu fiquei triste quando ele perdeu, mas eu consigo entender sim, porque muita gente tá fazendo parecer que o Martin tava fraco, o Martin tava gordo, tava retido, não sei o que. Cara, o Martin tava bem sim. Analisa bem, olha bem os vídeos e fotos de boa qualidade que você vai ver. O Martin não estava mal condicionado, cara. Ele estava com uma condição boa sim. Tava tão boa quanto a do Chris? Não. Tem a estrutura tão boa quanto a do Chris? Não. Tem a aura do Chris? Óbvio que não. Mas deu a lógica, entendeu? Seguindo os padrões, os critérios que a gente vê sendo analisados na categoria Open, é isso aí mesmo, cara. O que eu acho agora que vai acontecer? Bom, pra mim o Chris realmente aposentou agora, entendeu? Se ele tivesse sido campeão, eu acho que ele competiria no Olímpia, mas agora eu acho que o Chris vai realmente descansar, vai ficar dentro aí da indústria do fisiculturismo, só que fora dos palcos. Foi muito bom enquanto durou. Eu vi esse cara ganhando o primeiro título dele, vi ele ganhando o último e agora segunda colocação na Open. Isso foi muito incrível de ver, cara, realmente foi foda. E, bom, nossa, é até estranho pensar isso, cara. Eu vi o Chris ganhando o primeiro título e parece que foi um ano atrás. O tempo passa rápido, tô ficando velho. Mas, bom, quero saber a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham? Foi justo? Foi injusto? O que vocês acharam desse scorecard? O que vocês acham sobre o futuro de Chris Bumstead? Agora ele realmente aposentou mesmo, cara. Aposentou, pendurou a sunguinha? Ou será que ele vai convencer a mulher de fazer mais uma preparação para o Open aqui? Receber um convite, né? Pedir um convitinho para a Olímpia, cara. Porque se ele pedir um convite especial para competir na Open, alguém aqui tem dúvida que ele vai realmente conseguir esse convite, cara? Tipo, não tem como. Os caras querem ver ele lá com certeza. E outro argumento que eu vi, né? Do pessoal falando que é política o Martin ter vencido e tal. Cara, eu acho que seria política o Chris ter vencido, entendeu? Eu poderia usar mais esse argumento a favor do Chris, né, quando se fala de política, porque você acha que os caras do Olímpia não querem ver ele lá? Você acha mesmo? O cara mais popular do fisiculturismo, talvez de todos os tempos, tirando o Arnold Schwarzenegger. Cara, você acha que eles não iam querer o Chris na Open? No Mr. Olympia? Pô, fala sério, né? Utiliza outro argumento, porque o argumento de política, nesse caso, realmente não... Cara, utilizando a lógica, você vê que não faz sentido, entendeu? Pela política, os caras queriam sim o Bumstead ali. É que realmente eles viram o Martin como campeão. Goste ou não goste, eu particularmente não gosto, porque eu queria ter visto o Chris vencendo, mas é isso aí, é o que é. Bom, já falei demais, é isso aí, comenta suas opiniões e até o próximo vídeo.